Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Calil Siqueira, autor aqui do canal O Teonóico, fundador. E nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos estudar aqui a pedidos de alguns irmãos que me fizeram essa pergunta, eu os respondi particularmente, mas eu tive uma ideia mais interessante. Eu decidi fazer um vídeo sobre esse assunto, que é a identidade de Melquisedeque, ok? Pessoal, antes de a gente começar o nosso estudo aqui, quero pedir, por favor, que se você gostar desse vídeo, né, após você assistir, clica aí em gostei, curte o meu vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque dessa forma, talvez você fale assim, poxa, Calil, eu não consigo compartilhar tanto, mas se você se inscrever no canal e curtir, o YouTube ele vai entender que o meu vídeo é bom e então você vai gostar dele, outras pessoas vão gostar dele e vai recomendar meu canal. Então talvez você não compartilhe, mas você curtindo e se inscrevendo, você já me ajuda muito, tá ok? Então é isso, pessoal. Bom, algumas pessoas me perguntaram e eu decidi fazer um vídeo a esse respeito. Por quê? Infelizmente, a internet é uma terra sem lei, pessoal. Então, muitas coisas que você vê na internet não são estudos teológicos. São coisas de pessoas que ouviram falar ou pessoas que nem cristãs são e tentam ali colocar o seu achismo sobre a Bíblia, às vezes, muitas vezes, né, sobre passagens que elas nem leram, nem sabem do que elas estão falando, tá? Então vamos lá. Quem foi Melquisedeque? Ele foi Jesus? Ele é Sem? Ele é algum rei do Oriente Médio? Um Illuminati? Um maçom? Um extraterrestre? Ele foi um reptiliano? Disso, pessoal. Nós vamos ver então, através desse vídeo, quem foi Melquisedeque, por que alguns versículos sobre ele trazem mais dúvida do que certezas, e nós vamos entender, ao final desse vídeo, quem realmente foi esse misterioso personagem bíblico, ok? Pessoal, primeira vez que nós temos menção de Melquisedeque é na Torá, mais especificamente no livro de Gênesis, ok? Lá, na primeira vez que ele é citado, é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, é dito que ele bendisse a Abraão, é dito que ele louvou a Deus, é dito que ele fez ali uma espécie de culto com Abraão e que Abraão deu a ele o dízimo de tudo aquilo que ele havia ganhado na batalha com os reis que levaram seu sobrinho Ló quando atacaram Sodoma e Gomorra. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender a respeito de Melquisedeque, pessoal, é o que significa o nome dele, tá? Melquisedeque, ele é a junção de duas palavras hebraicas, que é Melach, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Então nós poderíamos traduzir assim, literalmente, né, ao pé da letra, como rei de justiça, um rei justo, um rei que pratica a justiça, correto? Bom, apesar de nós termos alguns detalhes sobre ele nesse capítulo de Gênesis 14, em nenhum momento, perceba que em nenhum momento é citado a genealogia de Melquisedeque. Não é citado de quem ele vem, né? Seu pai e sua mãe. Assim como em todo Gênesis 14, vocês podem notar que é citado vários reis, muitos personagens além do patriarca Abraão, mas em nenhum momento, inclusive você pode ler todo o Antigo Testamento, que você não vai achar em nenhum momento, pessoal, a origem desses reis citados no Gênesis 14 e muito menos de Melquisedeque. Nós temos aí a genealogia de Abraão, mas nós não temos a genealogia de Melquisedeque nem de nenhum personagem citado no capítulo 14, tá bom? Essa última coisa eu vou pedir para vocês lembrarem, tá? Que é uma coisa muito importante que nos vai levar a uma chave que vai virar ali no final do vídeo, tá bom? Pessoal, quando nós saímos da Torá e vamos para a seção dos profetas, no livro de Josué, nós temos uma passagem muito interessante no capítulo 10, logo no seu primeiro versículo, que diz: Ora, sucedeu que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, olha só que curioso, pessoal,
primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o seguinte: Salém, que é a cidade da qual Melquisedeque é rei, ali em Gênesis, e Jerusalém são a mesma cidade. Se você consultar na concordância exaustiva de Strong sobre Jerusalém e Salém, você vai ver que são a mesma cidade, ok? E que, além de Jerusalém e Salém, essa cidade ela tinha um outro nome nos cananeus, né? Ali na boca dos cananeus que povoaram a região da Terra Prometida, que era Jebus, tá? Por isso que quando Deus falou para Moisés ali que daria, né, na sua mão os jebuseus, os amorreus e todos os outros povos cananeus, esses jebuseus eles são da onde? Eles são da cidade de Jebus, que é exatamente a mesma Jerusalém de hoje, também chamada de Salém, tá? Então nós encontramos, claro, pode ser aí na concordância exaustiva de Strong ou em qualquer outro dicionário bíblico que você usa, você vai verificar que realmente, teologicamente, é a mesma cidade, tá bom? E Adonisedeque, ele tem um nome muito parecido com Melquisedeque, não é verdade? Veja que o Adonisedeque é um nome composto, ou um título, de 3 palavras hebraicas. A primeira é Adon, que significa Senhor. Ani significa sou, é como, por exemplo, eu falar eu sou Kalil, Ani Kalil, é o que eu falo em hebraico. E Tzedek, que é justiça. Seria mais ou menos, se nós formos traduzir aí do literal, eu sou o Senhor da justiça, ou eu sou um Senhor justo, ok? E reflita novamente, pessoal, que ao longo do capítulo 10 de Josué, nem Adonisedeque, nem nenhum outro rei tem a sua genealogia citada. Lembra do que eu pedi para vocês? Em nenhum momento ele tem a sua genealogia citada. Ou seja, não se fala da sua origem, da sua morte, não se fala dos seus pais, nada. Ao longo de toda a Bíblia, você não vai encontrar a genealogia de Adonisedeque e nem dos outros reis aqui que se aliaram com Adonisedeque, tá bom? Isso nós temos uma outra menção, pessoal, em Salmo 110, que diz assim: Jurou o Senhor e não mentirá. Tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Bom, pessoal, nós precisamos entender o Salmo 110 no seu contexto. O rei Davi, ele estava tendo uma visão messiânica sobre quem é o Messias e sobre o que ele viria fazer na terra, ok? Mediante isso, ele vê o Deus de Israel, o Deus Filho e o Deus Pai. Entretanto, o Deus Pai diz, né? Tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Isso confunde muitas pessoas, tá? Por quê? Porque se Jesus é o Deus Filho, né? Se o Messias é o Deus Filho, e, em essência ele é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, por que o Pai estaria falando, né? Que você é sacerdote eterno? Bom, aqui, pessoal, é uma visão do rei Davi. Então, por isso, talvez Deus Pai esteja falando ali em diálogo com o rei Messias que havia de vir, não porque ele não sabia quem ele era, mas sim para, de uma forma didática, explicar ao rei Davi qual seria aí a profecia em cima do rei Messias, o que o rei Messias iria fazer, ok? Por que o rei Messias deveria vir à terra? Por quê? Porque o rei Messias, ele estabeleceria um sacerdócio que é independente da lei cerimonial, né? Lembrando, pessoal, que viver em santidade, adorar a Deus, né, fazer o que é certo e obedecer ao Senhor, isso é independente da lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi criada para Israel, né, a lei levítica, como sombra das coisas que haviam de vir. Então, hoje, o sacerdócio que nós exercemos, ele é muito maior, porque ele é o sacerdócio que Cristo nos deixou. Ele é o sacerdócio de quem ama ao Senhor e que, independente das cerimônias, adora a Deus. Ok? Lembrando, claro, que durante uma época a lei levítica ela foi importante para manter o povo em obediência ao Senhor, claro. Mas nós temos vários exemplos, pessoal. Por exemplo, do patriarca Jó, Enoque, Abel e muitos outros personagens que nem são israelitas, nem são judeus, né? Até porque vieram antes, né,
do patriarca Jacó, do patriarca Israel, mas que eles são tidos como sacerdotes, como justos, como heróis da fé, mesmo num tempo em que não havia o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio pleno é o sacerdócio que é o sacerdócio de todos os santos, né? E que é conhecido no Antigo Testamento como o sacerdócio de Melquisedeque, né? Para lembrar, assim, mais ou menos o que é o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, o que o Deus Pai está querendo dizer aqui é mostrar para o próprio rei Davi que o rei Messias viria estabelecer um reino e estabelecer um sacerdócio que é muito maior do que o sacerdócio levítico, tá bom? Depois disso, pessoal, nós chegamos ao polêmico Hebreus 7, 3 e 4. Por quê, pessoal? Porque em Hebreus 7, 3 e 4, vai falar assim, possivelmente na sua tradução vai falar assim, tá? Que Melquisedeque, ele é a semelhança do Filho de Deus, ou seja, Senhor Jesus Cristo, sem início nem fim de dias, sem pai nem mãe e etc. Isso vai confundir muito a cabeça das pessoas e é a dúvida de alguns irmãos. Normal, porque quando eu comecei a estudar teologia, quando eu comecei não só a congregar, mas desenvolver o meu ministério, isso também realmente deu um nó na minha cabeça. Então é normal você ter essa dúvida, tá bom? Só que, pessoal, o que acontece? Isso é um problema da tradução do grego para o português, tá? O que está querendo dizer aqui não é que ele é o Filho de Deus. Não é que Melquisedeque é a encarnação de Jesus, né? A aparição de Jesus antes, né, da vinda dele como Messias no Novo Testamento. Apesar de que no Antigo Testamento, sim, Jesus aparece, né, como mensageiro do Senhor, como o próprio Senhor falando às pessoas ali, mas esse não é o caso, tá? Melquisedeque, ele não é esse caso. Melquisedeque, ele não é Jesus, ele não é Sem, filho de Noé, ele não é nada disso. Melquisedeque não é também um ser celestial, como algumas seitas elas tentam falar aí, tá, pessoal? Melquisedeque, ele é meramente um homem que era tão, assim, tinha tanto temor e amor por Deus, tá? Que ele era um sacerdote. Ele era um filho e servo de Deus já naquela época do patriarca Abraão. Então, aqui em Hebreus 7, o autor, né, o apóstolo autor da epístola aos Hebreus, ele está querendo mostrar para os irmãos judeus convertidos ao cristianismo naquela época que o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é maior, é eterno do que a aliança levítica, tá bom? E por isso ele usa como exemplo Melquisedeque, porque já é um costume muito latente ali no judaísmo do Segundo Templo, no judaísmo rabínico, no judaísmo talmúdico, entender quem é Melquisedeque, tá? Que o Melquisedeque, ele é uma figura, ele é um tipo que figura o antítipo que é Cristo, tá bom? Tanto, pessoal, que eu peguei a tradução da Peshitta, tenho aqui a Bíblia Peshitta, como vocês podem ver, e a Bíblia Peshitta, o que ela é? A Bíblia Peshitta, ela é composta de manuscritos escritos em aramaico, traduzidos do grego para o aramaico, pelos próprios apóstolos e pelos próprios discípulos posteriores dos apóstolos, né, naquela época ali, para, como que eu posso dizer, estender, né, a palavra do Senhor, o Evangelho, o Novo Testamento, aos judeus que falavam aramaico e hebraico. Então, o que acontece, pessoal? Nessa Bíblia Peshitta, olha só que interessante como ela foi traduzida para o aramaico, tá? Olha só o que fala aqui em Hebreus 7, 3 e 4 na Peshitta. Se vocês tiverem, inclusive, mais algumas dúvidas sobre a Peshitta, eu vou deixar aqui no card a análise que eu fiz da Bíblia Peshitta para você dar uma olhada e se você se interessar, você pode comprar ela também, tá bom? Diz assim: sem registro de pai e mãe nas genealogias, nem o princípio de seus dias, nem o fim de sua vida, mas a semelhança do Filho de Deus, seu sacerdócio permanece eternamente. Portanto, considerai quão grande é este a quem o patriarca Abraão lhe entregou os dízimos e as primícias. Ou seja, o que o apóstolo está querendo dizer aqui, pessoal? Que ele era uma figura de Cristo, né? Ele era uma figura do sacerdócio
que o Senhor Jesus veio estabelecer aqui na terra, que havia se perdido. Esqueceu que a verdadeira obediência dos mandamentos do Senhor, né, é amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É você dizimar, você dar as suas primícias, mas não se esquecer da misericórdia, do amor, da fraternidade, né, tanto com a sua família, seja de sangue ou sua família ministerial, ou as pessoas que você encontra no seu trabalho, na sua rua e etc. Então, ele veio, Jesus Cristo, o Senhor, para reestabelecer o seu sacerdócio, que é um sacerdócio divino, e é o sacerdócio que nós cumprimos hoje, tá, pessoal? Então, Melquisedeque, ele foi apenas um rei, tá? Ele não foi uma pessoa, um extraterrestre. E como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês guardarem? Olha, em nenhum momento é citado a genealogia de nenhum rei, e nem do próprio Melquisedeque, nem de Adonisedeque? Pois bem, pessoal, tá aqui, né? Essa é a chave que tinha que virar. O que vocês podem notar é que na Bíblia, em nenhum momento, é citada a genealogia desses reis. Quando nós vamos consultar livros rabínicos ali do período do Segundo Templo, como o Talmud, a Mishnah, a Guemará, o Targum, nós não temos também, em nenhum momento desses documentos, a genealogia dessas pessoas. Então Melquisedeque, ele foi um importante personagem bíblico? Sim, mas nós não temos mais informações do que aquilo que está na Bíblia, que ele era rei de Salém e que ele era um homem temente a Deus, né? Mais nada, nós não temos outras informações. Assim como vários outros reis pagãos ou reis que não são israelitas, mas são tementes a Deus na Bíblia, nós não temos informações sobre eles, porque não se tem nenhum registro, tá? E é válido lembrar que no judaísmo do Segundo Templo, fazer uma genealogia sua, da sua família, era muito importante, ok? Porém, de pessoas que não fossem israelitas, até mesmo dos samaritanos, nós vemos ali no livro de Neemias, não se tinha genealogia dessas pessoas, então é por isso que se diz que na sua Bíblia, principalmente, né, diferente aqui da Bíblia Peshitta que eu li, que diz que ele não tem princípio de dias, nem o fim da sua vida, sem pai nem mãe. Por quê? Não se sabe quem foram seus pais, não se sabe quando ele nasceu, não se sabe quando ele morreu, né? Nem Melquisedeque, nem nenhum outro rei, a não ser a monarquia do próprio Israel, no Antigo Testamento, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ficado o mais curto e objetivo possível, tá? E eu desejo para vocês muitas bênçãos, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.